Rapaz, e não é que o Banco do Brasil não tá caindo nada quando você pega aqui os últimos 12 meses? 1,75%? Recuperou toda a queda. Quem poderia imaginar? Ninguém poderia prever isso aqui, tá? Ninguém. Pelo menos não no prazo de um ano. Caramba, se você pegar aqui do fundo, que chegou a 18,30, a gente tá falando de uma alta acumulada de mais de 40%. Tem noção? E não demorou tanto, né, se você parar pra pensar. Claro, não há nenhuma garantia de que isso aqui não terá volatilidade ainda, especialmente porque abril começa a brincadeira das eleições. Mas é incrível. E aí você pode estar pensando, Luan, mas passou alguma coisa que a gente não viu? Tem alguma coisa no último resultado trimestral? Já que foi após o último resultado trimestral que veio uma alta mais forte? Na verdade, se a gente olhar bem, a alta já começou bem forte já em janeiro, né? Já em janeiro. Então você já percebe que é fluxo de estrangeiro. Isso aqui tá bem claro. Nesse ano, mais de 20 bilhões de reais aí. Em 2 meses, um fluxo muito alto. E aí você está me perguntando, cara, mas por que o gringo comprou tanto de Banco do Brasil? Porque se você pegar de agosto, quando chegou aqui nesse patamar, até janeiro, começo de janeiro, só subiu 13. Agora, se a gente pegar daqui até aqui, aí que o negócio foi bom, 27%. Bom, e a dúvida fica, né? Porque Banco do Brasil, supostamente, estaria negociando a 11,54 vezes lucro. Mas esse múltiplo aqui tá certo? Eu nem vou colocar aqui o ajuste de crescimento de resultado, que é o PEG, só para a gente ver o PL isolado, já que esse PL aqui está quase igual ao do Itaú. Bom, pegando aqui o último resultado do Banco do Brasil, referente a 2025, o lucro líquido em 25 foi de 17,8 bilhões. Vamos pegar agora o valor de mercado do Banco do Brasil, 158 bilhões de reais. Então a gente está falando de 17.800. Lembrando que o mercado precifica o futuro, então o mercado espera um lucro maior para 26. Mas beleza, vamos pegar o passado por hora. Então a gente vai fazer o quê? 158 mil e dividir por 17.800. A gente chega em 8,87. Então não é 11 alguma coisa. Ainda assim, você fala, Banco do Brasil negociando a 9 vezes lucro. Lembra que tem a questão da projeção. Então o mercado já está projetando um lucro de 20. Então é 158 mil dividido por 20. A gente está falando de 7,8. 8 vezes lucro. Mesmo assim você fica se perguntando, Banco do Brasil com risco político, ciclicidade do agronegócio, esse múltiplo não parece muito atrativo não. De fato, 8, 9 vezes lucro para Banco do Brasil, não é lá muita coisa assim, não é uma barganha. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos pegar aqui um histórico. Eu vou pegar 2018. Banco do Brasil negociou a 10 vezes lucro. 16, 9, 2019, 8. Então veja que o múltiplo atual verdadeiro já foi alcançado ali naquela euforia 2018, 2019. Claro, o ambiente econômico era outro, bem diferente, mas já aconteceu. Então na história do Banco do Brasil, em dados momentos, principalmente de euforia no mercado financeiro, você encontra esse tipo de múltiplo. Além disso, em relação ao múltiplo preço-valor patrimonial, está em 0,84, patamar ainda abaixo de 1, e o banco já negociou a 1,5. Então, se o banco melhorar muito numa euforia de mercado, você teria esse múltiplo quase que dobrando. Isso seria equivalente ao Banco do Brasil dobrar de preço, ou quase isso, a gente não sabe o prazo, mas em relação ao preço de hoje. Claro, aqui eu tô falando o seguinte, resultado melhorando absurdamente, e num cenário de super euforia na bolsa. Mas ainda assim fica a dúvida, né? Por que o mercado comprou nesses múltiplos, sendo que o Banco do Brasil costuma ser precificado bem abaixo de Itaú, até de Bradesco? A gente já vai dar uma olhadinha ali no resultado, ver se a gente acha alguma coisa que possa ser justificado. Mas antes, uma atualização aqui para você, referente a um comunicado ao mercado. O que acontece? O Banco do Brasil soltou esse comunicado aqui, que é uma continuidade do comunicado do dia 16 de dezembro de 21. Então a gente volta, 16 de dezembro de 2021. E o que diz esse comunicado? Informa que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Poder Legislativo que fiscaliza as contas da União, em sessão do dia 15 de 12 de 21, julgou adequado o cronograma de devolução à União do instrumento híbrido de capital e dívida. O que é isso? Isso é o seguinte: é um instrumento para reforço de capital, sem diluir acionistas, que o banco público tem à sua disposição junto à União, junto ao Tesouro Nacional. Então é como se fosse um socorro do Tesouro Nacional para reforçar o capital do Banco do Brasil e até outros bancos públicos. E o que acontece? O valor, à época, era de 8,1 bilhões. E isso decorre de uma decisão do tribunal que estava sendo avaliada ali no começo de 21 pelo Banco do Brasil. E o cronograma foi o seguinte:
ali em 21. Então já começaria a partir de 22. 7 parcelas anuais de 1 bilhão, então todos os anos 1 bilhãozinho na conta do Tesouro Nacional, começando em 22, a sétima em 28 e a última parcela de 1,1 bilhão em 29. Aí, o que aconteceu agora? O Banco do Brasil, como o resultado foi muito fraco em 25, ele pediu um pouco mais de prazo para reforçar ali o seu capital, né, para não comprometer tanto. Então informa que dos 8,1 bilhões lá de 21, restam 4,1, claro. Considerando a dinâmica do resultado no decorrer de 25, o Banco do Brasil solicitou o diferimento, né? Ou seja, a prorrogação da devolução da seguinte maneira. Então veja que o Banco do Brasil já disse aqui pra gente o seguinte, olha, 25 foi ruim. Então é quase que uma confissão pra gente. 2 parcelas anuais de 100 milhões. Em julho de 26 e julho de 27. Uma redução muito alta, hein? Será que vai aprovar isso aqui? A gente estava falando de 1 bilhão por ano. Cair para 100 milhões, aí volta para 1 bilhão em 28 e depois 2,9 bilhões em 29. Que seria só 1,1 bilhão. Então o banco está falando o seguinte, olha, a gente precisa para se recuperar 26 e 27. Outra confissão, quer dizer que o resultado só vai ficar robusto de novo a partir de 28, quando o banco vai ter folga para pagar 1 bilhão de novo, como estava pagando quando o resultado estava bombando. Percebe isso aqui? As entrelinhas? Então, espere Banco do Brasil com dividendos baixos, isso se reflete nos dividendos também, esse payout baixo de 30% para o Banco do Brasil, até 27. É o que está falando aqui. Porque não se justifica. Vamos pensar o seguinte, o banco pedir essa redução para 27 e já em 27 aumentar o payout de novo para 40% a 45%. Fica, né, incongruente. Você não concorda? Mas isso já dá uma mensagem para a gente. Mas veja como o mercado já comprou a ação, nem esperou isso acontecer, mercado é expectativa. E aí o item 4, a repactuação proposta insere-se em um conjunto de medidas prudenciais adotadas desde 25 para reforço de capital. Por quê? Porque viu, um dos exemplos foi justamente o payout cair de 30, né, cair para 30, saiu de 45 para 30. Provavelmente em 27 isso vai continuar e a proposta visa preservação de capital. Por quê? O banco precisa ter uma basileia mínima, precisa ter ali um índice de capital principal mínimo, até porque a gente viu que a inadimplência no agronegócio ainda não caiu. É aquela velha história, o banco ele trabalha com capital de terceiro, é a sua matéria-prima. A maior parte do que tem de ativo lá no banco é capital de terceiro, não é dinheiro do banco. O banco vai ter ali no máximo uns 15%. Então como que o banco vai ficar distribuindo dividendo, que é capital próprio, lá do patrimônio líquido, se ele ainda sofre com muita inadimplência e se ele sofre até com um pouquinho de crise de confiança? E a gente sabe, crise de confiança é algo que não pode acontecer com os bancos, porque se torna uma profecia autorrealizável. Então se começa o pessoal falar mal do banco, ficar com medo do banco quebrar, sendo que o banco não tem risco de quebra naquele momento. Mas o pessoal começa a acreditar nisso, a profecia se autoconcretiza, porque ocorre a corrida bancária. Até por isso que ficar espalhando boato de que o banco está quebrando, esse tipo de coisa, pode ser configurado crime, porque você pode quebrar um banco. Isso mostra a fragilidade do sistema financeiro. Isso é verdade. Isso mostra. Quando acabou o padrão ouro, quando as reservas fracionárias, são os depósitos compulsórios, reduziram drasticamente, o sistema financeiro se tornou frágil. Tem gente que fala que é fraude, etc. Mas enfim, pelo menos se tornou frágil. De todo modo é isso, é confiança, fidúcia. Se você quebra essa confiança e ocorre uma corrida bancária, acabou. O fato da gente ter aqui um banco público ainda dá um pouco mais de proteção, porque daí você tem ali quase que uma garantia de socorro. Por exemplo, por meio desse instrumento híbrido de capital e dívida, que reforça o capital. Na prática, quando um banco como o Banco do Brasil e outros vão mal, quem pode pagar a conta é o contribuinte. É o que vai acontecer agora com o BRB. Mas fica claro pra gente algumas coisas aqui. Até 27, você vai ter que ter paciência com o dividendo. Essa que é a verdade. E ainda tivemos uma resposta de um ofício da CVM, que o Banco do Brasil foi questionado. Por quê? Por causa dessa manchete aqui, uma notícia divulgada no Money Times. Banco do Brasil, Novonor, lá da Braskem, em meio à venda de fatia na Braskem, está por trás de aumento de 3,6 bilhões de reais na inadimplência. O que acontece? Deixa eu pegar aqui para você um trecho do último relatório financeiro do Banco do Brasil. A inadimplência acima de 90 dias, que é aquela crédito perdido, passou 3 meses sem pagar, meu amigo, alcançou 5,17%. Ainda
escalando. Impactada por um caso específico na carteira de títulos e valores mobiliários de uma empresa do segmento atacado, isso é bem genérico, né? No valor de 3,6 bilhões. Referente àquela notícia. Desconsiderando esse caso, o indicador seria de 4,88, não 5,17. E o mercado ficou puto, né? Cadê a transparência? Especialmente com minoritários. Houve questionamento disso ali em teleconferência, mas nada foi revelado. Por quê? Eu já tinha falado o banco está evitando tomar processo, é sigilo bancário. Eu falei em outro vídeo, quem me acompanhou aqui viu, olha gente, é sigilo. O pessoal não quer, já está passando por um momento difícil. Tomar processinho? Não dá, né? E aí o que o Banco do Brasil se manifestou aqui? Da observância do sigilo bancário. Então olha aqui, na divulgação dos resultados do quarto trimestre, o Banco do Brasil disponibilizou ao mercado o relatório de análise de desempenho, que é o que a gente mostrou aqui. Nesses materiais foram prestados esclarecimentos sobre um efeito pontual observado no trimestre. Não revelou, não confirmou que é a Nova Honor ali. Mas, aqui no item 10, veja o que constou. Informou-se ainda que o caso específico correspondia à operação de títulos e valores imobiliários, registrada há anos no balanço, com provisões adequadamente constituídas. Então está provisionado, segundo aqui o Banco do Brasil. Então é algo de vários anos, mas a operação foi classificada como inadimplência acima de 90 dias no quarto trimestre de 25. Então isso aqui não é um grande problema. Não é esse aqui o foco do problema. Então assim, tranquilo isso aqui, tá? Nem fique muito puto ou se importando muito com isso. Agora, voltando aqui para o resultado, o que ocorreu de bom aqui? Olha, você não pode se enganar com essa elevação de resultado de 3 bi para quase 5. Aqui tem não recorrente. Tem efeito fiscal favorável ao Banco do Brasil por conta de um programa do governo que deu incentivo fiscal para renegociação de dívida. O lucro era para ter ficado mais próximo de 4 bilhões. Até abaixo disso, na verdade. Então não teve toda essa evolução. E aí o que acontece? A inadimplência acima de 90 dias saltou. Por outro lado, o índice de capital principal cresceu para 12,23. Então, eu vou te dizer o seguinte, a notícia positiva aqui nesse resultado foi essa recuperação nos índices prudenciais de capital. Então, isso aqui está acontecendo. Isso aqui gera mais confiança, gera segurança. Mas o grande problema ainda não foi sanado, que é a inadimplência. E no meio disso tudo, o Banco do Brasil está perdendo participação de mercado no agronegócio. Porque fica difícil, né? E deve continuar assim em 2026. Até quando a gente faz o link com a projeção de queda de resultado que a gestão tem lá na BB Seguridade, porque a BB Seguridade, os seus negócios, principalmente no ramo agrícola, seguro agrícola, esses negócios dependem do Banco do Brasil fazer negócio. É um negócio dependente de cross-selling que a gente fala, ou seja, um negócio cruzado, dependente. Então, se o Banco do Brasil está mais criterioso, cauteloso, fazendo um menor volume de negócios, eu também vou ter um resultado operacional não decorrente de juros lá na BB Seguridade inferior. Então, você vai linkando tudo isso e ainda mais essa declaração do Banco do Brasil referente a prorrogar, a diferir a devolução do instrumento híbrido de dívida, a gente nota que 26 ainda é fraco, e até quando você olha para o agro no geral. Sabe o que é mais interessante? No agro, o Banco do Brasil está sofrendo muito, só que se você olha para crédito privado, você olha ali para fundos imobiliários, Fiagro, né, especialmente, você vê que a inadimplência não tá tão pesada assim. O pessoal parece que direcionou o Banco do Brasil, rapaz, mas realmente o agro está sofrendo. Então, esse ano de 26 deve ser um ano de estabilização da inadimplência, 27 leve recuperação e recuperação mais clara em 28. Isso é o que a gestão está demonstrando aqui nos números, nas declarações. Agora, é previsão. Toda previsão é falível. Porque se não fosse, já não ia representar o futuro. Os agentes econômicos agiriam hoje e o futuro já não seria mais futuro, seria o presente. Então, existe essa contradição. Mas enfim, até por isso que o mercado pode ter já precificado isso. Só que parece estar muito longe, né? Pelo menos 1 ano e meio, 2. Mas o que acontece é o seguinte, a gente não viu aqui que houve um fluxo comprador pesado a partir de janeiro? Antes, a alta do Banco do Brasil estava leve, a recuperação no caso. Então o que acontece é o seguinte, na minha visão. Quando você pega aqui, vamos comparar bancos, por mais que dentro da avaliação intrínseca não seja o melhor método simplesmente pegar empresas no mesmo ramo de negócios, porque não é a melhor forma de comparar. A melhor forma de comparar múltiplos de empresas é olhando para crescimento, rentabilidade, risco, mas comumente o mercado adota pegar empresas do mesmo ramo. Até por isso que você vai olhar aqui, ó, comparador de ações aqui no Investidor 10, banco. Mas vamos pegar os bancos grandes, né? O S1, né? Aqui, ó, 5 bancões. E aí tá, nem vamos olhar para PL, que aqui não tá certo, a gente já viu. Vamos olhar para PVP, que é um indicador que o pessoal olha assim, tá? Não é um indicador ignorado. No setor bancário, no setor financeiro, isso aqui é muito importante, especialmente no setor bancário. E o gringo, que
que compra ações, colocou um dinheirão aqui no Brasil, dinheirão para nós, porque para eles 5 bilhões, 6 bilhões de dólares, ele vai olhar, tá, a gente está mandando dinheiro para o Brasil, especialmente para comprar empresas grandes, setor elétrico, setor de saneamento, telecomunicações, ou seja, empresas da velha economia ali, e bancos. Só que aí o gringo olha, Itaú, PVP 258, BTG 366, Bradesco passou de 1, Santander passou de 1. E aí tinha um Banco do Brasil a 0,70, 0,65. Vamos comprar, né? Vamos comprar, porque pelo menos fechar esse gap do índice preço-valor patrimonial, ou se aproximar disso, que não dá pra ficar pagando muito ágil em cima do setor bancário, onde a gente não tem perspectiva de um grande crescimento. Então, eu presumo que seja isso. Simplesmente o fluxo comprando um múltiplo baixo de Banco do Brasil na parte que aloca em bancos. Porque, fora isso, a gente vê que a recuperação efetiva do banco vai ser relativamente lenta e dificilmente o mercado estaria comprando. O mercado é curto prazista. Então, dificilmente ele estaria comprando já a recuperação de 2 anos, 1 ano e meio do Banco do Brasil. Então, eu imagino que seja isso. Até porque o yield do Banco do Brasil tende a ser, nos preços atuais, 4%, na melhor das hipóteses. Sabe por quê? Se eu tô falando 27,50 e eu tô falando de um lucro que deve ficar em 20 bilhões, no máximo, tá? Salvo se, nossa, 26 surpreender positivamente. Mas 20 bilhões. O banco, ele tem aí uma base acionária de 5,7 bilhões. Então a gente está falando de 3,50 lucro por ação. Mais ou menos isso. Só que o payout é 30. Então 1,5. 1,5 dividido por 27,50 me dá um dividend yield de 3,8. Então não dá nem 4. Se o resultado for um pouco melhor, vai bater 4. 4 é um yield muito baixinho. E sabe a você que eu até posso comparar o yield com o yield da NTNB. Sabia? E quando a gente vai aqui na NTNB, 10 anos, tá pagando 7. Então o yield de 4 já não é tão bacana. Claro, se o payout fosse maior, vamos lá, 3,5 vezes 45, como era, a gente estaria falando de 1,57. Logo o yield seria de quase 6. 6 já é mais bacana, porque é 6 isento. Aqui é IPCA 7,30 com impostos. Quando você tira os impostos e taxas, você chega em 6, aí estaria mais páreo. De todo modo, se eu tô falando de 3,50 dividido por 27,5, que aí seria o quê? Lucro por ação dividido pelo preço, eu tô falando de quase 13% de earning yield. É isso que está negociando o Banco do Brasil. 13% não é muito barato, não. 13%, aí quando eu pego todo, né? Vamos pegar o pré-fixado. O pré-fixado tá pagando 13. Então, o pré-fixado tá pagando 13, Banco do Brasil, o pessoal tá recebendo 13 hoje. Então, sinceramente, olhando nessa perspectiva, não está barato. Mas é aquilo que eu já falei, até quando eu comentei sobre a Allied. Meu amigo, mesmo que uma empresa hoje não esteja gerando valor econômico adicionado, no mínimo, o que te pertence é o patrimônio líquido. Então, mesmo que o banco esteja remunerando pouco, a gente tem perspectiva de queda dos juros, você poderia fechar esse gap aí de valor patrimonial. Então, eu não compraria Banco do Brasil nesses preços, pensando em fluxo de caixa para acionista, mas se eu quisesse fazer um trade, não é recomendação nenhuma, falando assim, fechamento do gap do valor patrimonial de 27,5 para 33, cara, não é improvável de acontecer, mesmo com uma baixa relativa à remuneração. Hoje, né? Que daí, com queda do juro, a remuneração de 12, 13 hoje, earning yield, talvez seja muito boa. Se o juro brasileiro cair, por exemplo, a 10. Só que o juro futuro ainda está em 13. Então hoje a remuneração está justa, pensando no juro futuro e ação. Só que é aquilo, né? Isso varia conforme o ambiente macro vai mudando, juros, dólar, tudo isso. Perfeito? E por último, quero te convidar a conhecer minha comunidade. Comunidade FMI, onde você tem os vídeos exclusivos publicados para os membros do canal. E em adição a isso, você possui a minha tabela atualizada do valor intrínseco das ações que estão na minha carteira e aquelas que eu mais acompanho, aquelas que eu entendo como sendo as melhores ações da bolsa, relatórios de análise de ações, tem relatórios de resultados trimestrais aqui, tem de fundos imobiliários e ainda tem o meu curso Formação Bira Invest. E ainda as perguntas que os membros da comunidade fazem aqui na comunidade, eu respondo todas. E ainda pego sugestões, anoto-as e faço vídeos exclusivos. Então tudo que a pessoa física precisa para investir bem, com segurança, confiança, tem aqui na minha comunidade. Teste, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Ah, Luan, não precisa de relatórios nem do curso, só os vídeos exclusivos. Então, basta se tornar membro do canal. Agora, se não fosse o momento, não dá agora, você não precisa, sem problema nenhum. Só de você se inscrever aqui no canal e clicar no botão de gostei, já vai me ajudar bastante. Mas em resumo é isso. Qualquer dúvida, sugestão, só comentar aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar para você o último vídeo que eu fiz de bebê seguridade.